E todo mundo sabe que a CSN é uma empresa endividada, a mais endividada do setor. E ela está tentando diminuir o seu endividamento. E para isso ela inclusive está vendendo parte de sua participação na MRS para a CSN Mineração. Olha aí o dinheiro saindo do bolso esquerdo, indo para o bolso direito, hein? Mas será que se ela conseguir mesmo diminuir esse endividamento, será que compensa investir em CSN? Ela é uma boa empresa sob o ponto de vista operacional? O problema dela é só o endividamento? Meu amigo, se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like para me ajudar a fortalecer o canal e bora pro vídeo, sem enrolação. Eu peguei os balanços da CSN de 2020 a 2025, fiz uma reclassificação e auferi aqui os três indicadores da análise dinâmica de balanços, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria. E percebo uma empresa que tem uma estrutura financeira excelente, grau de risco 1, praticamente inexistente. Isto sob o ponto de vista da liquidez. É uma empresa que tem um capital de giro positivo de 8 bilhões de reais, e ela tem, por incrível que possa parecer, uma necessidade de capital de giro negativa. E isso faz com que a empresa tenha uma tesouraria robusta de mais de 8,5 bilhões de reais em caixa. Quando nós pegamos os dados que eu calculei naquela matriz e montamos este gráfico, onde a linha amarela é o saldo de tesouraria, a linha azul o capital de giro e a linha vermelha a necessidade do capital de giro, nós percebemos que a empresa possui uma estrutura peculiar. A necessidade de capital de giro sempre foi negativa e isso é muito interessante. E a empresa possui um capital de giro próprio positivo, que somado com uma necessidade de capital de giro negativa, trazem saldos de tesouraria estratosféricos. A CSN é uma empresa muito líquida e essa liquidez ela é decorrente da forma como a companhia administra a sua estrutura financeira. Um capital de giro robusto e uma necessidade de capital de giro negativa. Mas bora lá, vamos dar uma olhadinha aqui no saldo de tesouraria para ver se tem alguma pegadinha. O saldo de tesouraria, pessoal, da CSN, ele é estratosférico. Observem aqui na linha verde, né? Sempre acima de 8 bilhões de reais. Já chegou a bater 15 bilhões de reais em 2024 e agora está estimado em 8,5. E quando a gente abre o indicador nas suas três contas, que é o caixa, as aplicações financeiras de curto prazo e os empréstimos de curto prazo, a gente percebe que a empresa tem um caixa muito forte, muito dinheiro parado no caixa, 16 bilhões. Olha aqui no mouse. Valores esses que são muito superiores aos empréstimos de curto prazo que a empresa tem, né? Me parece até um pouco contraditório, né? Uma empresa tem um caixa tão grande, né? 16 bilhões de reais, e mesmo assim possuir empréstimos de curto prazo, né? Não é esquisito? Né? É como se fosse assim, você tem muito dinheiro, mas se foi lá no banco, pegou dinheiro emprestado de curto prazo, está pagando juros, né, de curto prazo sem usar. Essa é a situação da CSN. Mas tem uma justificativa para isso que eu vou falar mais à frente. De qualquer forma, é uma empresa que tem uma liquidez muito grande e essa liquidez ela não vem do curto prazo, tá? Ela vem do seu ciclo operacional, da necessidade do capital de giro e vem de uma sobra de dinheiro do capital de giro próprio. E esse é um indicador da necessidade do capital de giro aberto. E a primeira coisa que eu faço é comparar o crescimento da receita com o crescimento da necessidade do capital de giro, ok? E no caso da CSN, a gente vê uma receita que sai de 25 bilhões em 2020 e bate 45 bilhões em 2024. Ela cresceu aqui 79%. Mas a necessidade de capital de giro, ela é negativa, cara. Né? Sempre negativa em torno de 1 bilhão de reais, ok? Quando a gente avalia conta por conta, a gente consegue entender por que a necessidade de capital de giro da empresa é negativa. Observe essa conta aqui, adiantamento de clientes. Hoje ela possui mais de 4 bilhões de reais de adiantamento de clientes, né? Isso é dinheiro
de seus clientes, né, que fizeram algum adiantamento para que ela conseguisse colocar o pedido em carteira. Então a CSN é uma empresa danadinha, cara. Quer comprar dela, tem que botar dinheiro na frente, senão ela não produz, né? E essa característica dela solicitar vultosos adiantamentos aos seus clientes faz com que a empresa tenha uma necessidade de capital de giro negativa e isso traz muito conforto para o caixa. Sob o ponto de vista de modelagem financeira, é sensacional. Meu amigo, você assina a minha newsletter? Não assina? Então olha lá, eu vou deixar nos comentários fixado como primeiro comentário o endereço para você assinar totalmente de graça a newsletter. Diariamente eu divulgo artigos interessantes. Vale a pena, ok? Agora, se você tem intenção de ser um investidor cada vez melhor, considere aí a oportunidade de fazer parte do Tsumoney Premium. No Tsumoney Premium eu divulgo a minha carteira de longo prazo, a minha carteira de swing trade e também divulgo com vocês, compartilho com vocês os meus estudos detalhados sobre empresas listadas na B3. Avalie aí a oportunidade. Bora pro vídeo. Mas quando a gente analisa o indicador do capital de giro, decompondo esse indicador nas suas inúmeras contas, né, nós percebemos que o capital de giro da empresa está estabilizado ao longo dos últimos anos, saindo de 8 bi, bateu aí até seus 14 bi em 2024, mas hoje continua nos seus 8 bi. Né? A média aqui seria algo em torno de 9 bilhões de reais. Um capital de giro estagnado, ok? E quando a gente analisa a composição dessas contas, a gente percebe o crescimento da conta de empréstimos e financiamentos ao longo desses anos. De 2020 a 2025, essa empresa contraiu mais de 12 bilhões de reais de empréstimos de longo prazo, né? Isso é muita coisa. Crescimento líquido, ok? Não obstante disso, uma empresa que também investiu no seu imobilizado ao longo desses anos, algo em torno aqui de 16 bilhões de reais, né? Mas como ela não gera lucro suficiente, né, ao longo desses anos, tanto o capital social e as contas de reservas, né, pouco adicionaram em recursos na empresa, né, o que acontece é que esse aumento do imobilizado ele é financiado pelos empréstimos, ok? É importante a gente observar essa conta de reservas de lucro. Em 2020, ela tinha um saldo de 5,8 bi e agora está com um saldo de 1,7, ou seja, mesmo a CSN passando por momentos difíceis, né, ela distribuiu vultosos dividendos ao longo dos anos, principalmente dos anos de 2022 e 2023, né, e 2024 também. 2024 teve dividendos bem robustos, né? Por quê? Porque a gente percebe que essa conta diminuiu bastante de 6 bi para 1,8, ok? Então é uma empresa que, quando a gente analisa o capital de giro próprio dela, a gente percebe que a participação de dinheiro oneroso de terceiro está aumentando. E é isso que mantém a sua estrutura de pé. Falando um pouquinho mais sobre o endividamento da companhia, esse gráfico, essa tabela mostra a dívida líquida da empresa, que agora em 2025 atingiu a cifra de 35 bilhões de reais, aqui no mouse. Ela possui um indicador dívida líquida dividido pelo EBIT de 6,3 vezes, ou seja, ela precisaria pegar durante 6,3 anos 100% do seu EBIT para pagar sua dívida líquida, ok? O que tem de bom aqui é que 83% do endividamento ele é de longo prazo, mas é uma empresa muito endividada. O indicador dívida líquida de 6,3 vezes não é brincadeira. Mas quando a gente abre a DRE da empresa, a gente percebe que tem coisa boa aqui, tá? Faturamento crescendo, saindo de 25 bilhões, batendo os seus 45 bilhões de reais em 2024, né? Em 2025, essa empresa deve chegar aí aos 50 bilhões, fácil, fácil. Um CMV na faixa dos 73%, essa é a média aqui dos últimos 3 anos. Observe aqui no mouse, ok? Um CMV interessante para o segmento de siderurgia. E o EBIT, né, quando a gente percebe ao longo dos anos, um EBIT bacana, cara. Perceba que de 23 a 25 a empresa tem um EBIT aí na faixa dos 14%, seria um EBIT médio, né? Em 2025, 9,8% e em 2024, 11,4%. Mas aqui que é o problema, cara. O gap que existe, o buraco que existe entre o EBIT e o lucro líquido.
Observem vocês, em 2024, por exemplo, ela teve um EBIT de 11,4% e um prejuízo de 0,7%. Em 2025, ela teve um EBIT de 9,8% e um prejuízo de 5,9%, né? Já são 2 anos com a empresa tendo prejuízo, 24 e 25. E isso acontece porque o resultado financeiro da empresa ele é monstruosamente negativo. Em 2024, foram 4,1 bilhões de reais aqui no mouse em resultado financeiro negativo. Em 2025, em apenas 9 meses, 5,8, esse número aqui, meu amigo, vai chegar fácil aos 7,5 bilhões de reais, né? Então ela é uma empresa, do seu ponto de vista operacional bacana, está crescendo o seu faturamento, tem uma boa administração do CMV, gera um EBIT bacana, mas o resultado financeiro, o endividamento, ele consome toda a margem EBIT e faz com que a empresa tenha prejuízos robustos, ok? Então, sob o ponto de vista operacional, é uma empresa ok. Sob o ponto de vista do endividamento, é uma empresa péssima, que gera um resultado financeiro absurdamente negativo, que consome mais do que 100% do seu EBIT e joga a companhia no prejuízo. Então, quando nós avaliamos a CSN sob o ponto de vista econômico-financeiro, nós percebemos que hoje ela ainda possui uma estrutura financeira ok, capital de giro robusto, necessidade de capital de giro negativa, um caixa monstruoso de mais de 8 bilhões de reais. A CSN sempre se caracterizou por ser uma empresa muito líquida, por ter um caixa muito robusto, né? Eu até falei lá no vídeo lá atrás que eu ia explicar por que essa empresa tem tanto caixa. E a resposta é muito simples. Como a CSN ela é uma empresa gigantesca, complexa, mas endividada, ela não pode brincar. Ela tem que manter um caixa forte. Por quê? Porque cisnes negros acontecem, problemas de liquidez no mercado mundial vai sempre acontecer e ela não quer correr risco, né? Então por isso que ela mantém empréstimos de longo prazo e empréstimos de curto prazo. Estes empréstimos de curto prazo, ela nem precisaria, mas se ela diminuir, né, esse volume de dinheiro emprestado de curto prazo, ela vai ficar muito dependente somente das suas operações de longo prazo. E como ela é uma empresa muito endividada, ela deve ter um pouco de receio, né? Por isso que é uma empresa que ela possui dinheiro, né, dos outros imobilizado na sua tesouraria, pagando juros de forma indevida, mas isso é segurança empresarial, ok? É uma empresa que está crescendo o seu faturamento ao longo dos anos, tem uma gestão de custo bacana, tem um EBIT interessante aí na faixa de 11, 12, 13%, né? Mas ela gera um resultado financeiro negativo astronômico, né? Em 2024, ela gerou um resultado financeiro negativo de 4,1 bilhões de reais para um EBIT de 5,1, né? Ou seja, praticamente 100% do seu EBIT foi consumido. Agora, em 2025, a situação piorou. Em apenas 9 meses, ela gerou um resultado financeiro de 5,8 bilhões de reais, ok? É muita grana. Para um EBIT de 4,2. Então, hoje nós temos uma CSN na qual o seu resultado financeiro, que ele é absurdamente negativo, ele já é maior do que o EBIT. O vídeo nos mostrou que o problema da CSN não é operacional. O problema ele é financeiro. A operação da CSN ela é redondinha. O que atrapalha a CSN é esse endividamento de 35 bilhões de reais, que hoje gera um resultado financeiro muito maior que o EBIT. Existe gatilho para comprar as ações da CSN? Existe. Qual é o gatilho? O gatilho é a gente perceber que está tendo aderência entre o discurso e a ação. Benjamin Steinbrück, que é o presidente da CSN, por diversas vezes já anunciou ao mercado planos de redução de endividamento. Nunca fez. Agora, me parece estar sendo um pouco diferente. A empresa até vendeu parte de sua participação na MRS
para a CSN Mineração. É mais ou menos uma transação entre bolso esquerdo e bolso direito. Eu até acho que para os acionistas da CSN Mineração foi um péssimo negócio, né, essa alienação, essa compra de participação acionária da CSN na MRS. Mas isso aí é outra conversa. Eu vou até fazer um artigozinho e vou colocar no meu canal sobre esse aspecto, ok? Fique em mente, o gatilho é a redução do endividamento. Se isso acontecer, a CSN tem tudo para ser uma nova Gerdau. Aliás, até mesmo melhor que a Gerdau, porque, sob o ponto de vista operacional, né, se você for comparar a EBIT entre Gerdau e EBIT de CSN, a CSN consegue entregar resultados melhores. O problema? Endividamento. O gatilho? Redução de endividamento, ok? E aí, meu amigo, gostou do vídeo? Eu, de alguma forma, trouxe alguma informação diferente? Se sim, já vale o like, né? Muito obrigado mesmo. Bons investimentos e, principalmente, fiquem com Deus.